see this. Olá, o programa de destaque dessa semana irá falar sobre tecnologias da informação e tem como convidado o professor José Maria dos Santos. Ele possui graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, graduação em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia, mestrado em Ciências da Computação também pelo Instituto Militar de Engenharia, tem especialização em telemática e redes de computadores pelo Cefet e em educação à distância pela UCB. Atualmente é engenheiro militar, professor no Colégio Militar de Fortaleza e coordenador do setor de informática da FGF. Seja bem-vindo, professor Santos. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado e me colocar à disposição para que a gente possa apresentar boas informações a esse programa que já é um destaque. Professor, primeiramente a gente vai conversar um pouco sobre a Feira de Tecnologia que aconteceu essa semana na FGF, né? Que foi a 5ª edição, e algo que chamou a atenção foi a divulgação, ela tinha imagens de um robô, né? O que o senhor tem a dizer? Qual foi a importância desse robô? Este robô, na verdade, ele foi criação da nossa webmaster, a Marina, e ela foi muito feliz na escolha, porque o robô, nos tempos atuais, está representando um elo de ligação entre aquilo que nós poderíamos colocar como um aprendizado totalmente inserido dentro da tecnologia, da informação e da comunicação. E o que o senhor tem a dizer a respeito das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, e a crise que atingiu o currículo das escolas? É interessante nós observarmos que vivemos nos dias de hoje uma crise de paradigmas. E eu comento esse aspecto exatamente porque aquilo que representou há algum tempo atrás um paradigma que conseguiu irradiar reflexos para o currículo escolar, hoje já não atende mais às necessidades da escola. E uma parte interessante desta crise é exatamente o fato de que as TICs vieram para permanecer. E o nome dela é exatamente Tecnologia da Informação e das Comunicações. Agora, é importante nós salientarmos que o aluno de hoje em dia já chega na sua escola um pouco mais informado através da disponibilidade de meios que é colocado à sua disposição por intermédio da internet, por intermédio da própria escola, e isso faz com que, de certa maneira, o currículo se mantenha defasado em relação àquilo que ele deveria representar para a escola e a formação do aluno. Há um artigo seu sobre robótica, né? E esse artigo ele visa motivar o aluno na questão da construção do conhecimento, né? Exatamente. Eu me aproveitei deste momento em que muito se falava a respeito de novo paradigma, novas situações, inovações, e me aproveitei dessa situação exatamente para buscar realizar, construir um artigo que versava sobre este assunto. Este artigo chama-se Robótica Pedagógica Construcionista. E é importante que a gente dê um pouquinho mais de expansão a essa ideia, porque o construcionismo é uma teoria que foi criada por um senhor que era inicialmente um matemático, chamado de Seymour Papert, e esse termo construcionismo foi exatamente criado por ele. Como o meu artigo visava
apresentar uma inovação em termos de educação, eu consegui juntar a robótica com a parte pedagógica e o construcionismo. E esta junção me permitiu fazer com que eu pudesse apresentar um artigo aonde eu fazia a doutrina do Papert sair do vídeo do computador e passar a ocupar a mesa com a participação do aluno. Esta participação tem por finalidade fazer com que ele seja o próprio construtor do seu conhecimento. Obviamente, ele receberá uma intervenção benéfica do professor. Joia. A FGF ela tem um ex-aluno, né, que atualmente ele é engenheiro da Microsoft, é isso? Isso. Chama-se Yuri Diógenes. Sim. É uma grande honra que nós tenhamos tido nos nossos bancos escolares um ex-aluno que representa, nos dias de hoje, não só um aluno de bastante projeção, mas representa também, nos dias de hoje, um elemento que está inserido numa empresa que é considerada como uma das maiores empresas do mundo. Essa empresa todos já conhecem, que é a Microsoft, e nós temos a flexibilidade de poder contar com esse aluno de vez em quando para que ele venha trazer as últimas informações a respeito de informática. E nós estamos pretendendo fazer isso ainda este ano, fazendo uma apresentação de uma palestra dele, de certa forma buscando pontuar a sua vida dentro da Faculdade da Grande Fortaleza e, além disso, fazer com que desta palestra nós consigamos estabelecer um debate no qual os alunos serão os questionadores e os demais elementos que estarão em condições de resposta estarão colocados de tal maneira que a gente possa dar assistência a toda e qualquer resposta que nos for apresentada. Muito bom. Essa semana aconteceu, né, como eu já havia dito, a quinta-feira de tecnologia, não foi da FGF. E como foi a organização, como surgiu a ideia dessa feira? A ideia é que esta feira, até pela própria edição dela, que é a quinta edição, faz parte do calendário acadêmico. As coisas mais ou menos se desenvolvem, de certa maneira, quando a gente recebe uma motivação, como nós já tínhamos tido a oportunidade de receber, pela colocação na nossa homepage de um robozinho que anunciava a quinta-feira tecnológica da FGF. Este robozinho, na realidade, foi criação da nossa webmaster Marina, e ela teve uma felicidade na escolha deste elemento, exatamente porque veio a sintonizar com tudo que eu acabei de descrever a respeito de robótica. E, com toda certeza, nós que somos da área de tecnologia da informação, teremos também oportunidade de se beneficiar desta robótica para desenvolver futuramente algum tipo de atividade que represente a nossa evolução. E o que é que foi, qual foi a temática das palestras, né? O que aconteceu? Nós procuramos fazer com que as palestras que fossem apresentadas no transcurso da feira fossem títulos que tivessem relação com atividades que, no momento, estão sendo consideradas como de importantíssima relevância para o mercado de trabalho. Uma das temáticas é exatamente o que nós hoje denominamos a governança de tecnologia da informação, e a outra temática é o software livre. Isto vem exatamente recair dentro do que, neste momento, no mercado de trabalho, recai na denominação de certificação. E o que o senhor teria a dizer, então, sobre a certificação?
A certificação, na verdade, vem representar para a tecnologia da informação um passo a mais em que os interessados buscam, através de cursos que eles realizam devidamente especializados, se colocar numa condição de atualidade com o mercado, e esta condição faz com que ele possa disputar o mercado de trabalho com vários profissionais que tenham feito o mesmo curso. É um pouco diferente do que nós conhecemos como a formação, a graduação do aluno. Um pouco diferente por quê? Porque neste primeiro caso, que é o da certificação, o aluno, quando ele terminar o curso que ele está fazendo, ele receberá da empresa ou das empresas nas quais ele se habilitou a fazer o curso, receberá um certificado em que a empresa garante e assegura que ele é um profissional habilitado ao exercício do que representar a atividade daquela empresa. As principais linhas de certificação hoje são o COBIT e o ITIL. Professor, a quem foi destinado a feira, né? É só a comunidade acadêmica da FGF ou se estendeu a um público externo? A ideia da feira não é ser uma feira restrita aos alunos da ciência da computação. Pelo contrário, a nossa faculdade ela tem um diferencial que é tratar todo aluno de uma forma privilegiada, utilizando a tecnologia da informação para que ele possa ter acesso não só à sua condição de presença, como também à sua condição de controle de nota, de grau, de falta, assim como a sua troca de informações com os seus respectivos professores. Este diferencial exatamente nos permite fazer com que qualquer evento que nós queiramos distribuir em termos de tecnologia da informação possa se estender à faculdade como um todo. Esta é a forma como nós temos que mostrar ao aluno que ele também pode se habilitar a qualquer evento e qualquer curso que diga respeito à área da tecnologia da informação e, em particular, ao aluno da ciência da computação, para que ele saiba que ele está devidamente inserido no mercado de trabalho. Assim, além de todo esse conhecimento, todo esse estudo que o senhor tem na área de informática, né, na área da informação, o senhor tem uma pesquisa, não é, que é sobre a tecnologia digital ternária, né? O que o senhor pode nos dizer a respeito desse estudo? A colocação foi ótima porque há aproximadamente 25 anos ou mais eu venho estudando este assunto. E este assunto recai numa forma de entendermos um paradigma diferenciado do paradigma binário, para que a gente torne as coisas melhor compreensíveis. Sim. O paradigma binário é qualquer espécie de informatização e automatização que você tenha hoje nos equipamentos de computadores. Então, os equipamentos de computadores nos dias de hoje foram evoluindo de acordo com essa tecnologia binária. Porém, nós percebemos o seguinte: existem países que detêm a hegemonia destas tecnologias. E a gente pode citar, a título de exemplo, os Estados Unidos, o Japão e a China. Esta hegemonia faz com que nós tenhamos que ir à loja para comprar tudo aquilo que é produzido por intermédio desses países. E tudo aquilo que é produzido, na realidade, é sempre no sentido de estimular os consumidores e, no nosso caso, em termos de Brasil, como nós perdemos a questão dessa evolução tecnológica há mais de 25 anos pela abertura das nossas fronteiras, do nosso mercado de trabalho, a fabricação interna,
houve uma tremenda confusão do que isto efetivamente representava e todo esse espaço de tempo nós ficamos afastados desta evolução. Isso significa o seguinte: há 25 anos que o Brasil não tem oportunidade de acompanhar a fabricação de microprocessadores. Esta falta de acompanhamento faz com que você fique completamente marginalizado das evoluções que os microprocessadores recebem. Em consequência disso, não vai ser agora, depois de 25 anos, em que a evolução já passou por diversos estágios, que o Brasil estaria em condições de se colocar no mesmo patamar das fabricações, das fábricas daqueles países que são mais desenvolvidos. Resultado, se nós há 25 anos estamos nessa condição, não vai ser agora que a gente vai produzir algo que represente uma equiparação. Qual é a única condição que nos sobra? É partir do zero. O que representa partir do zero? Exatamente começar a estudar uma tecnologia que não está no mercado, para que a gente tenha meios de acompanhar, por intermédio dessa tecnologia, o que representará para o Brasil a evolução de uma nova tecnologia que ainda não está fabricada nem colocada nos equipamentos. Sim. E qual é a sua expectativa em relação a isso? Né? Em relação a esse Eu tenho tentado, na medida da minha possibilidade, fazer com que a comunidade acadêmica consiga se sensibilizar de alguma forma, que ela acate ou que ela rebata essas colocações que eu venho fazendo assídua e frequentemente. A comunidade só terá condições de conseguir se elevar em relação à questão dessa evolução a que eu estou me referindo, se nós começarmos a entender que nós temos que quebrar o paradigma existente em relação à produção e evolução da tecnologia digital binária, porque será a única forma que nós teremos de começar uma progressão que nos permita fabricar novos equipamentos, dizer que tipo de equipamentos eu quero, caso a gente queira encomendar a fabricação em outros lugares, e estudar uma tecnologia que, na verdade, terá tudo a ver com o que a gente conhece como inteligência artificial. Na verdade, o ser humano pensa com 3 estados, daí o ternário. É sim, não e talvez. Ele não pensa com 2. Então, nós podemos dizer o seguinte: se nós quisermos efetivamente produzir software e hardware que estejam inseridos na inteligência artificial, com toda certeza, a maneira mais adequada e mais precisa de nós realizarmos isso será por intermédio da tecnologia digital ternária. Muito bem. A gente está próximo de finalizar o programa, né? E aí eu quero concluir assim, perguntando para o senhor o que fazer para reavivar o desejo desbravador da coletividade acadêmica brasileira em geral, né? E a cearense em particular. Eu novamente agradeço a pergunta porque ela é bastante pertinente e dizer o seguinte: inicialmente nós deveríamos reunir como instituições de ensino superior para determinar em que estado da arte se encontra a pesquisa da tecnologia digital em cada uma das faculdades. Depois dessa reunião em que professores e pesquisadores possam determinar que tipo de estado a gente está dominando naquele momento, nós deveríamos fazer um cronograma para que, ao longo do tempo, através de reuniões sucessivas e periódicas, nós pudéssemos comentar em que estágio de evolução nós nos encontramos em relação a esta nova forma de abordar a evolução da tecnologia digital ternária. Eu só consigo entender o futuro
do Brasil em termos de pesquisa tecnológica na área de tecnologia da informação, se nós conseguirmos sair para uma nova temática, para um novo paradigma. E este paradigma chama-se tecnologia digital ternária. Professor, complementando, assim, tem procura dos alunos, tem interesse deles estudarem, deles acompanharem o senhor nessa pesquisa Procura, para ser sincero, ainda não. Agora, existem colocações específicas que eu posso e devo fazer. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu escrevi para um pesquisador chamado Jorge Arpazzi, e esse pesquisador era um pesquisador boliviano que estava no corpo docente da Unicamp. Mandei um e-mail para ele, porque ele tinha feito um artigo a respeito desta tecnologia, só que como ele sabia que não conseguiria colocar o artigo e disseminá-lo na nossa mídia acadêmica, ele escreveu em inglês. O resultado disso é que eu li o artigo em inglês, que estava na homepage dele, e mandei um e-mail para ele. Ele então me respondeu dizendo assim: Santos, fico feliz em receber esse e-mail, mas gostaria de informar você que o empresariado brasileiro torce o nariz para esse tipo de paradigma. Então, já é hora de alguém arregaçar as mangas e começar a colocar esta tecnologia em progressão. Um outro elemento que eu quero ressaltar e que vale a pena chama-se Nikolai Brusentsov, com quem eu também me comuniquei por e-mail. Este é o criador do computador ternário russo, chamado Cetan. Ele mandou para mim o artigo que correspondia à lógica que ele usava no computador dele, e depois de estudar o artigo, obviamente, me interessei e fui estudar outros artigos. Só que eu percebi o seguinte: ele tinha cometido uma pequena impropriedade na evolução na fabricação do computador dele. Essa impropriedade foi simplesmente o seguinte: ao invés de ele considerar o ternário como sendo um componente cuja a resposta correspondesse a 3 estados, ele instalou 2 binários para que pudesse, desses 2, tirar um de 3. Isto fez com que a gente perdesse no computador dele, chamado Cetan, a maior vantagem que nós temos na fabricação do ternário, que é um ganho de 65% na velocidade de execução das operações matemáticas. Isto é fundamental, por quê? Porque se você pegar o binário e você for perceber qual é a situação que ele representa para as operações matemáticas, você vai verificar o seguinte: ele não é natural, porque, na verdade, ele precisa trabalhar com 2 zeros, e não é natural porque aquilo que eles chamam de inteligência artificial não corresponde a uma inteligência. A inteligência de um ser humano terá efetivamente um início de um suporte quando nós pudermos fazer com que ela passe a reproduzir aquilo que inicialmente ela consegue fazer. Pensar com sim, com não e com talvez. Esse é o grande mérito da tecnologia digital ternária. Professor Santos, muito obrigada assim, pela sua contribuição, né, e a sua presença no destaque dessa semana. Eu que quero agradecer a oportunidade que me foi dada para que eu pudesse manifestar esses pontos de vista e colocar esses efetivos conceitos que nós acabamos de relatar aqui, e assim nós possamos dar substância ao esforço que nós fizemos em trazer elementos de alto nível para fazer palestras na nossa faculdade. O programa Destaque fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação através da FGF TV, canal 14 da NET.